Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui da UAB, e a gente fala hoje sobre o pagamento. O pagamento é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui no direito das obrigações. E por que esse assunto ele é tão importante? Porque o pagamento ele vai ensejar a desobrigação do devedor numa relação obrigacional. Então, a gente pode conceituar esse instituto como sendo o adimplemento ou o cumprimento voluntário de uma obrigação e que vai ter como consequência a extinção dessa. Olha que importante. Então, lembram-se que a gente tinha dito, vamos imaginar em algum contrato que se firme. Você vai ter como a consequência desse contrato o nascimento de obrigações. Quando você cumpre, quando você adimple com essa obrigação voluntariamente, você realiza o pagamento, você conseguiu extinguir a obrigação, se livrar daquilo ao qual poderia ser constrangido a cumprir, inclusive forçosamente, certo? Então é um assunto de extrema importância e por conta disso o legislador tratou de uma forma bastante delicada, bastante detalhada. Olha só, quem que é o sujeito ativo do pagamento? É o devedor da obrigação, ou seja, alguém tinha a obrigação de pagar, mas aqui no pagamento é ele o sujeito ativo porque é ele quem realiza o ato de pagar. E quem que é o sujeito passivo do pagamento? É o credor da obrigação, ou seja, é aquele que precisaria só receber, que vai ser objeto do pagamento, mas no pagamento ele é o sujeito passivo. Por quê? Porque ele recebe aquilo e por conta disso ele vai ser o sujeito passivo daquela obrigação, ok? Existem condições objetivas e subjetivas do pagamento e que merecem destaque. Por que é importante você falar dessas condições? Porque nesse assunto do pagamento, lembre sempre que eu gosto de dar um contexto para a matéria que a gente estuda. Lembre-se que eu gosto sempre de dar um contexto. O maior objetivo, a maior preocupação é fazer esse pagamento corretamente em todos os seus aspectos para que o pagamento produza o efeito desejado, o mais esperado no momento em que você vai realizá-lo, que é justamente a desobrigação, ou seja, pague certo para receber a consequência que você espera, que é se desobrigar daquilo e não ter que pagar de novo, certo? Existem condições que são subjetivas e condições que são objetivas. A primeira condição subjetiva, ela vai versar sobre quem deve pagar, ou seja, o devedor. É o devedor que tem a obrigação, que deve realizar o ato de pagar numa obrigação, certo? E que, portanto, realiza este pagamento. Então, quem que a gente tem que considerar primeiro? Quem deve pagar? O devedor ou o seu representante ou um terceiro? Mas aí, para esse terceiro, a gente vai fazer uma divisão que vai compor 4 observações. A primeira, o terceiro que seja interessado juridicamente. Por exemplo, o fiador. O fiador tem um interesse, que é o interesse qualificado, o interesse jurídico, de ver aquela obrigação satisfeita, porque ele sabe que se o devedor principal não pagar, ele pode ser demandado. Então, quem pode pagar uma obrigação e ter como consequência a extinção daquela obrigação? Devedor ou seu representante, a prioristicamente, mas um terceiro. Qual que é terceiro? Não. Terceiro interessado, e a gente deu o exemplo do fiador. Segundo exemplo, segunda possibilidade, um terceiro não interessado. Ah, mas é qualquer terceiro não interessado? Não. Aquele que tem um interesse moral ou economicamente simples para pagar aquela dívida. Mas aí a gente entra na terceira observação. O terceiro interessado, por exemplo, o fiador, ele se subroga na condição de credor e vai poder demandar daquele devedor principal. Lembra quando a gente estudou a fiança? Sobretudo em todas as condições e privilégios, tudo aquilo que existia no contrato principal, ao qual o fiador se firmou esse contrato acessório, ele vai poder demandar do principal. Mas, no caso que a gente está falando aqui,
de um terceiro não interessado, que tem um interesse econômico simples, que não é o da fiança, que não é o interesse qualificado, ou tem um interesse moral, então vamos imaginar, o pai que paga a dívida do filho, etc., ele vai ter direito ao reembolso. Isso é muito importante. Pagou, mas tinha um interesse simples ou moral em realizar, mesmo assim ele vai ter o direito de exigir do devedor que deveria ter cumprido aquela obrigação, que se a gente fala em terceiro, a gente não está falando em parte. Quando, por exemplo, a gente falou de devedor, a gente falou de representante, o representante age em nome do devedor. Então é como se o devedor que tivesse pago. No caso do terceiro, a gente já viu, o interessado se subroga nas mesmas condições, por exemplo, o fiador. Do não interessado, ele vai ter direito a pedir reembolso daquilo que ele pagou, mas ele não vai se subrogar na condição do credor, ou seja, ele não vai ter direito aos mesmos benefícios e às mesmas proteções que aquele credor principal gozava, certo? Ótimo. Ademais, o pagamento feito para o terceiro, ele não pode ter o protesto do devedor, ok? Se o devedor não concordar com este pagamento, falar, olha, terceiro, o que você está se metendo numa obrigação que é minha? Eu deveria pagar isso e, portanto, eu não concordo com o seu pagamento. Se o devedor que não concorda e protesta, ele consegue provar que tinha meios de impedir que este terceiro não interessado realizasse o pagamento, e essa é a quarta observação, ele não terá direito a reembolso. Então aí o terceiro não interessado, o que é terceiro não interessado? Tem interesse moral ou econômico simples. E for provado que o credor, ele tinha como, que o devedor principal, que o devedor principal tinha como impedir este pagamento e ele ocorreu sob protesto, ou seja, contra a sua vontade, isso vai retirar do terceiro não interessado o direito ao reembolso, ok? Ademais, o segundo ponto, a quem se deve pagar? No caso do pagamento, condição subjetiva, portanto, segundo tópico, a quem se deve pagar, que é o credor. Como é que o que importa nisso? Se você paga para alguém que não é credor, você pode não se livrar da obrigação. Então, olha que coisa ruim, onerosa para o devedor. Então, o que a gente tem que observar? O credor, para quem que se deve pagar? Então, quando a gente fala isso, né? Primeiro, ao próprio credor ou a um representante, porque aí vai ser em nome dele, é como ao credor se tiver pago, ou a um terceiro. Mas, quais são as condições? Só vai ter efeito se o credor ratificar este ato posteriormente, ok? Ou ficar provado que o credor tirou o proveito do valor ao qual foi pago um terceiro. Então, veja só essa situação. Você tem uma dívida e você precisa pagar essa dívida, certo? É justamente desse momento que a gente está falando, do pagamento. Aí você vai e paga para o credor ou para um representante do credor. Ótimo, melhor dos mundos. Mas você, por alguma razão, acabou pagando por um terceiro, né? Veja, terceiro que não é parte, ótimo. A situação não é tão boa assim. Mas vai ter o condão de extinguir a sua obrigação de pagar em relação àquele credor que você não pagou, você pagou para um terceiro, se este credor ratificar isso que você fez. Olha, você pagou para o terceiro, mas eu estou aqui ratificando. Ou ficar provado que esse credor se beneficiou daquilo que estava sendo pago, ok? E uma terceira observação é que este credor ele precisa ser aparente ou putativo, ou seja, tem que ter tido uma motivação mínima que dê ensejo, que tivesse dado ensejo ao pagamento errado feito do devedor para um terceiro, quando na verdade ele deveria ter feito para esse credor principal, ok? Objetivamente, a gente considera 3 elementos. Primeiro, o objeto do pagamento e a prova desse pagamento. Então vamos lá. Você deve algo. Então, objetivamente, você tem que ter um objeto que tem que ser o mesmo daquele pactuado. Então, para você se livrar da obrigação, você tem que pagar e pagar o objeto convencionado. E tem que ter a prova daquele pagamento, certo? Muito importante. Ademais, tem o lugar que tem que ser observado para que o pagamento seja válido. Este lugar, em regra, é o domicílio do devedor, mas isso pode ser afastado
se as partes convencionarem diversamente ou se a lei, a natureza ou as circunstâncias daquela relação obrigacional alterarem isso. Isso também é possível. Ademais, se for bem imóvel, o lugar do pagamento é o lugar onde o bem está localizado. Ademais, pode com que isso seja alterado? Sim, desde que haja um fato grave, um motivo grave, e essa mudança não acarrete prejuízo para o credor, ok? Muito bem. Outro critério objetivo, tempo do pagamento. Via de regra, é o próprio vencimento da obrigação, mas ao artigo 333 vai dizer, veja lá, ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. Aí vai trazer 3 hipóteses. Primeiro, falência do devedor ou concurso de credores, que a gente já viu. Segundo, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Terceiro, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito fidejussórias ou reais e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Então, são sempre hipóteses em que as garantias do credor, elas se tornaram menores, elas se tornaram mais duvidosas e que, portanto, poderia pôr em risco ao cumprimento da obrigação. Nesse caso, em relação ao tempo, condição objetiva do pagamento, a gente vai ver que a regra geral, que é o próprio vencimento da obrigação, vai ser afastado em benefício dessas regras especiais, ou seja, o vencimento antecipado daquela obrigação e que, portanto, vai dar ensejo à condição do pagamento, ok? Bem, dois últimos institutos que eu gostaria de falar nessa aula. Primeiro, pagamento em consignação. O que é o pagamento em consignação? A gente vai tratar melhor, né? Vocês vão estudar melhor essa matéria em processo civil. Então a gente só vai dizer do que se trata aqui, certo? No pagamento em consignação, o que vai acontecer é o seguinte: por alguma razão, você não está conseguindo pagar para o credor. Seja porque ele não quer receber, seja porque você não sabe quem é, seja porque você tem dúvida de quem é o credor, mas enfim, a situação é você não consegue pagar, você quer pagar, você sabe que você tem uma dívida, você sabe que você precisa cumprir com aquilo, você quer se livrar da obrigação de pagar, porque ficar nessa condição é oneroso para você, principalmente se você quer cumprir com a obrigação, mas você não está conseguindo por alguma dessas hipóteses que eu disse. Nesse caso, você consigna o pagamento, ou seja, você faz um depósito, e ele pode ser judicial ou extrajudicial, para se desobrigar dessa dívida. Você vai dizer, olha, eu não sei se é você ou você, o que eu vou fazer? Eu vou consignar o pagamento, vou fazer um depósito daquilo que eu preciso pagar, vai ficar ali bonitinho, e aí depois vocês vão ver quem que vai ter direito, ou a forma, ou o lugar, etc. Porque esse depósito ele vai ter como atribuição, ele vai ter como consequência, como efeito, a desobrigação do devedor principal. Então, olha como isso é extremamente importante, ok? O segundo instituto vai ser este pagamento em subrogação, que ele vai ocorrer quando alguém se subroga no lugar de outro, ou seja, há uma substituição do credor e do devedor. E com isso, todos os direitos, privilégios e garantias que eram do credor original, por exemplo, serão transferidos no momento em que isso ocorre. Então não é só uma mera possibilidade de cobrar, é uma transferência, ocorre uma subrogação, um novo credor vai tomar lugar daquele credor antigo, ok? Isso vai acontecer nos termos do artigo 346, que vai dizer: a subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum. As hipóteses da subrogação de credores, por exemplo, ela vai ser tratada do artigo 346, que merece uma análise apurada e que vocês podem fazer pelo código de vocês, ok? Essa subrogação, portanto, ela pode ser legal, que são as hipóteses trazidas pelo 346, que merece uma análise apurada. Quais são as hipóteses, as situações que podem dar ensejo a essa subrogação, a essa transferência,
ou elas podem ser convencionais, que vão ser aquelas hipóteses trazidas pelo 347 e que também merecem ter conhecidos os seus dois incisos, ok? Então é isso, a gente vai encerrar a aula por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre novação. Mais uma vez, antes de encerrar, continuo pedindo a ajuda de vocês para que compartilhem nosso vídeo, para que curtam, façam seus comentários pertinentes e divulguem o material para os colegas que também estão prestando o exame de ordem, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.